Good evening, everybody, and welcome to another English class. Hello. Sorry. Hi, Eddie. Hello, John. How are Go you? there. I'm fine. And what are we going to talk about today? Today we're going to talk about pollution. That's it. Então, o tópico da aula de hoje, pessoal, vai ser pollution. So, welcome, everybody. Sejam bem-vindos todos, alunos aí, professores da segunda série do ensino médio, ok? Isso é bom. E aí, vamos falar da nossa aula de hoje. O título está aí na tela para você, ó. Is air pollution an issue in your city? O que é isso, Ed? A poluição do ar é um problema na sua cidade? Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Poluição é um problema em todo lugar, não é, Ed? Yes. Legal. Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Né? Vamos começar aqui com a primeira interação de vocês, olhando para essa imagem que aparece aí na tela. Então, take a look at this image. Olha. Olhar essa imagem aí and describe it. Você vai descrever no chat. Manda para a gente frases inteiras, se você souber. Se não souber, fala palavras que você conhece, né, Ed? Yes. Com relação a isso que você está vendo aí na imagem. Se ela estiver muito escura, a gente está vendo lá um pouco de fumaça, uma fábrica, a foto está em preto e branco, não é isso, Ed? Então, dá uma olhada no que você consegue em inglês e manda isso aí para a gente no chat. Um minutinho, daqui a pouco eu volto com vocês. A foto é uma foto velha aí, tá em preto e branco, joia. E a gente tem algumas palavrinhas que vocês mandaram aqui pra gente. Pollution, fumes, smoke, emission by factories. Então, a emissão aí de fumaça e poluição pelas fábricas. Poluição, fumes, mesma palavra, né? Okay. Então, temos aí, perfeito, vocês conseguem produzir palavras relacionadas a esse tema, o tema da aula de hoje. Então, vamos ver agora o que a gente consegue fazer com um pequeno texto. Olha só o que está na tela para vocês. Nossa, está pequeno, professor, é esse textão que a gente vai trabalhar, Ed? I can't see anything, não dá para ver nada. Me neither, também não consigo ver nada. Mas não tem problema, a gente dividiu esse texto aí para vocês em 3 partes e em cada parte a gente vai fazer uma atividade diferente. Tá? Na primeira parte a gente vai trabalhar um pouquinho com as palavras cognatas. Lembramos o que é cognato, Ed? Cognatas são aquelas palavras que são parecidas com o português. A gente fala isso desde o sexto ano. Então, você tem que saber o que é a palavra cognata aí, tá? Então, na primeira parte, a gente vai fazer isso. Na segunda parte, a gente vai ver um pouquinho da voz passiva. E na terceira parte, os verbos aí que estão no presente. Então, esse texto vai ser dividido em 3 partes pequenas. E aí, a gente vai dar um minutinho para vocês no chat para poder interagir com a gente, tá? Então, primeira parte do texto está aí na tela para vocês, ó. Write some cognate words in the chat. Você vai escrever aí algumas palavras cognatas no chat, manda aqui, o Ed vai falando para a gente aqui. Quando acabar esse 1 minuto, a gente está de volta e depois a gente lê esse texto para vocês com essas palavras cognatas, beleza, Ed? Lembrando para colocar o máximo possível de uma vez, não coloca uma por vez, senão eu não consigo ler. Tenta mandar umas 2, 3, tem um monte aí nesse pedacinho. Manda umas 2, 3 que já tá legal, beleza? Então manda para a gente, 1 minuto a gente volta. Go there.
um montão de palavra aí que vocês reconheceram num texto que vocês acabaram de ler. Lembra, eu não pedi para você entender o que estava escrito lá no texto, só pedi para você me mandar a palavra cognata. É a primeira coisa que a gente tem que fazer quando olha para um texto. Okay? Então, olha a palavra cognata, reconheço algumas coisas e consigo montar aí a ideia desse texto. E como vocês podem olhar, né, a gente tem ali, Ed, mais da metade das palavras estão todas amarelinhas lá, né? Significa que tem tudo isso aí de palavra cognata para vocês no texto. O João do Pro Song Pack mandou 16 palavras, João. Olha 16 só, palavras, parabéns, não? hein? Olha só, que legal, né? Conseguiu escrever rápido aí no chat. Muito bom. Eu não tenho essa velocidade toda para escrever, não. Mas então vamos lá, vamos dar uma olhada no texto agora e depois a gente vai para frente para a segunda parte, né? Então, ó, air pollution is the effect caused by concentrations of solids, liquids or gases in the air that have a negative impact on the surrounding environment and people. Então, legal, a gente tem essa primeira parte aí do texto que está falando que a poluição do ar, né, é o efeito causado aí pelas concentrações de sólidos, de líquidos, de gases no ar e que tem um impacto negativo no meio ambiente. Essa palavrinha aparece muito, né, Ed? Environment. Environment in English significa meio ambiente. And people. Então, ele tem um efeito negativo nas pessoas e no meio ambiente. There are many pollutants and they may occur naturally. Então, muitos poluentes que podem ocorrer naturalmente. Olha que legal, ó. Naturally. É uma palavrinha que termina em LY. Então, LY em português, mente, naturalmente, naturally. E ela pode ocorrer naturalmente aí, from dust, ou seja, do pó, wildfires, dos fogos aí, incêndios nas florestas e de volcanoes, que são os vulcões. Or from human activity. Então, a atividade humana também está aí envolvendo nessa air pollution. Ela pode ser visível, or invisible, ou invisível. Então, aqui, ó, invisible. Eu tenho aí um prefixo que transformou a palavra visible em uma coisa negativa, invisible. Emit an odor or be odorless. Olha que legal. Ela pode emitir aí um odor, bem parecido com o português. E aí o que acontece? Tem a palavra odorless, que é uma formação de palavra. Eu peguei a palavra odor, coloquei o sufixo less nela, e aí ficou sem odor. Então, ó, esse sufixo aqui, less, quando usado em inglês, ele faz o oposto da palavra que está lá. Então, odorless, sem odor. Careless, sem cuidado. E assim por diante. Various air pollutants can stay in the atmosphere. Então, os poluentes aí do ar, vários deles podem ficar na atmosfera from minutes to years. Então, ó, de minutinhos até anos. Okay? And while often considered a local issue, eles são considerados aqui, ó, um issue, um problema. É o título da nossa aula de hoje, né? Issue, um problema local. May have arranged that. Então, eles podem alcançar, né, algo local, nacional, regional ou global. E esse é o problema maior, né? Quando a gente tem aí o efeito disso globalmente, né? Não, Ed? Mas a gente vai pronunciar da mesma forma essas 4 últimas palavras, João? Vamos lá. Local, national, regional, global. Legal, obrigado aí, Ed. Vamos mais uma vez? Local, national, regional, global. Então é sempre a primeira sílaba. Sim, né? Tá ali. Ok? Então, legal, temos aí a primeira parte do texto traduzida, passamos aqui para vocês. Vamos para a segunda parte. Agora, mais rapidinho, porque eu quero que vocês encontrem nessa parte do texto que eu vou mostrar, apenas um exemplo aí de voz passiva. Vamos ver se você lembra o que é a voz passiva que a gente estudou, né? No nono lá atrás, ano. no nono e no primeiro também, a gente fez aí uma revisãozinha. Então, ó, eu quero que vocês localizem o exemplo de voz passiva nessa segunda parte do texto, e para isso eu só vou dar 30 segundos no chat. Ok? 30 segundos, vai lá, localiza a voz passiva, escreve para a gente aqui no chat, o Ed vai ler, daqui 30 segundos a gente volta. Vai lá.
E a gente sabe que quando fala de voz passiva, a gente tem aqui a combinação do verbo to be. Olha lá, Ed, olha ele aí de novo, to be, o famosinho. O to be está aqui, junto com o outro verbo, sempre na terceira coluna, que a gente chama de particípio passado, past participle. Então, essa combinação, is com understood, mostrou aqui para a gente que tem uma voz passiva, ok? Vamos dar uma olhada agora nesse texto e ir para frente. Air pollution is often understood as an urban issue. Então, ó, ele é considerado um problema urbano, né? A voz passiva. A poluição do ar é considerada um problema urbano. And it is true that cities concentrate economic activity and demand for energy services. Então, e é verdade, é lógico, ó, it's true, que as cidades elas concentram aí atividade econômica e uma demanda por energia, né? Ó, energy, uma outra palavra cognata. And so tend to experience the most harmful concentrations of air pollution. E é lógico que a tendência é que as cidades aí tendam a ter essa concentração maior de poluição de ar. The precise mix of pollutants and the severity, severity parecida com o português também, of the health impacts are different from Paris to Delhi, Los Angeles to Lagos, Beijing to Mexico City, but all of them have air quality that reduces life expectancy. Então, a gente sabe que essa mistura de poluentes aí, ela vai variar de cidade para cidade, né? Tem os exemplos aqui de Paris a Delhi, Los Angeles a Lagos, mas todas elas têm a qualidade que reduz a expectancy, life expectancy, expectativa de vida. É isso, Ed? É isso aí. Então, a expectativa de vida aí a gente tem. Nada a ver com pregnancy, tá? Oi? Nada a ver com pregnancy. Nada a ver com pregnancy, expectancy. Então, legal. Então, a gente teve essa parte aí para vocês falando do passive voice. Né? Vamos para frente agora, porque a terceira parte do texto, vocês vão ter que mandar para mim os verbos em presente simples, que estão ali no presente. Então, dá uma olhadinha lá, olha para esse texto, ele está mais curtinho agora, manda para o chat todos os verbos no presente. Vamos ver, Ed, se vem? Ok. Um minutinho, let's go. Legal. Então, tá aqui na tela para vocês, em verdinho, marcando os verbos no passado. Does not stop, ó, não para. Então, a poluição do ar não para nos portões da cidade. Does not stop, está aqui na forma negativa. Does not, ok? E aí o verbo to be de novo, Ed, olha lá, are. Né? Então, essas fontes aí, elas são espalhadas. Às vezes na área rural, na natureza, e alguns poluentes podem se dispersar, o verbo disperse, apenas localmente. Outros viajam largas distâncias na atmosfera e tem também o aspecto regional e global. Né? E as comunidades são expostas pesadamente, assim, com muito a essa air pollution. Tudo bem? O air pollution. Né? Já juntei o português com o inglês, ficou ótimo aqui, air pollution. Legal. Então, vimos aqui essa parte do português, dos verbos aí no presente, e agora a gente vai ver um videozinho, e com esse vídeo eu quero que vocês prestem atenção, não tem inglês falado, ok? Mas está tudo escrito lá para vocês, e olhem para as imagens. Prestem atenção no que a gente tem com relação ao efeito do tempo, do clima, na poluição. Vamos lá? Videozinho para vocês agora na tela.
Okay, we're back. Back we are, Ed. Okay. Então, temos aí esse videozinho que mostrou para vocês alguns dos efeitos dessa air pollution. E agora, o que vocês vão fazer rapidamente para a gente no chat? Completa essa sentença que está aí, ó, usando duas dessas palavras que estão nessa caixinha rosa. Só você vai usar duas delas, ok? Então, dá uma olhada nela, manda para a gente no chat, 30 segundos a gente volta com vocês rápido. O clima ele pode deteriorar mais rapidamente a qualidade do ar ou também pode melhorar, né? Okay. Então o clima tem esses dois aspectos aí, belezinha? What can we do about air pollution? O que nós podemos fazer sobre a poluição do ar? Nós lemos um textinho sobre air pollution, né? O que era air pollution, a gente discutiu bastante sobre isso, vocês nos ajudaram aqui com o vocabulário, a construir o vocabulário da aula. E vamos ver se vocês se lembram disso hoje. Eu vou dar um minutinho aí no chat para vocês tentarem completar esse mind map com palavras relacionadas a air pollution. Então, mandem aí para a gente palavrinhas que vocês conseguem relacionar com isso. A gente tem espaço lá para 5 palavras, mas se você souber uma, manda uma. Se lembrar de 2, 3, manda 2, 3, e aí o Ed vai passar para a gente quando esse 1 minuto acabar. Se você souber as 5, manda tudo de uma vez, né? Não fica dando enter aí, porque senão o Ed vai ficar louco na hora de ler as suas respostas, tá? Então, 1 minutinho, we'll be back soon, voltaremos logo. Go there! Joinha. Vamos dar uma olhada lá nas possíveis respostas, mas vocês mandaram muito bem aí e mostraram que vocês lembram do texto da aula passada. O que é importante, aquilo que a gente já comentou com vocês, né? A gente está numa sequência de aulas aqui. Se você perdeu alguma, vai lá no repositório, assiste para ir para frente. Se você não conseguiu, não tem problema. Essa aula de hoje ela vai ser autossuficiente também, né? A gente consegue aí entender pelo menos aquilo que está acontecendo hoje, tá? Na tela para vocês, uma resposta possível. Então, a gente tem lá os pollutants, poluentes, atmosfera, toxic fumes, os gases tóxicos, energy services, serviço de energia, and environment, meio ambiente. Tranquilinho? Legal. Então, trabalhamos essas palavrinhas aí e vocês viram que vocês conseguem lembrar desse vocabulário, o que é muito importante.